Atividade 2. Routine. Aula 7.2. Conteúdo. Simple Present. WH questions with does. Habilidade. Saber estruturar as frases no presente simples usando o auxiliar does e as palavras com WH. Good afternoon! Boa tarde aos nossos queridos alunos aí que estavam assistindo a aula da professora Cristiane. Agora vocês vão ficar comigo, né? Para a gente continuar os nossos estudos, né? Estamos falando durante essa unidade 2 toda sobre o presente simples, falando sobre rotina e hoje não vai ser diferente, né? A professora Cris já falou um pouco aí, né, sobre isso e vamos continuar falando, trazendo coisas novas para vocês aprenderem aí e desenvolver o Simple Present da melhor forma possível. Tudo bem? Para a gente iniciar, nós vamos para aquela atividade que a gente já está fazendo há algum tempo, né? Que é o Matching for Details, Watching for Details, né? A gente vê as imagens e interage com elas através das perguntas. Eu quero pedir para vocês, para as turmas que estão aí logadas, que participem no chat público quando essa atividade começar. Tudo bem? Vocês vão ter a pergunta, interagir com a imagem e aí eu peço para que vocês escrevam as opções, ou é letter A ou é letter B, ou é a letra A ou a letra B, uma das duas. Vamos então iniciar essa atividade. Let's go! Bom, a nossa imagem de hoje que nós temos aí, né, temos duas personagens, uma você já até conhece, né, essa lourinha que está aparecendo aí, e uma outra que a gente vai conhecer com o tempo aí das nossas aulas. A primeira pergunta que você tem, where is Victoria? Onde ela está? Ela quem? A Vitória. Where is Victoria? Ok? Letter A. Letra A. She is at the park. Ou letter B. He forgot his cell phone. Como vocês podem ver, são perguntas, são respostas totalmente diferentes, né? E se você prestar bem atenção, ela está bem lógica, né? Uma dessas respostas aí. Mas será que é a letra A mesmo? Vamos ver. E isso é a letra A, né? Como vocês podem observar, a única resposta que está falando sobre localização é a letter A. She is at the park. Ela está no parque, ok? Where is Victoria? Inclusive, essa palavrinha aí, where, nós vamos falar muito dela hoje. Então, memorizem já essa função que está aparecendo aí nas perguntas. Vamos para a segunda delas agora. A segunda pergunta que vocês estão vendo agora começa com a WH de word what. What is she doing? What is she doing? O que ela está fazendo, né? Ela ali com aquela outra moça, certo? Letter A, she's having a picnic. She's having a picnic. Or letter B, ou letra B, she's meditating. Vamos ver se é essa mesma resposta. Letter B, muito bem. A todas as turmas aí que escolheram a letter B, porque essa é a resposta correta mesmo, ela está meditando, ela não está comendo, nem tendo, né, fazendo um piquenique ali, não tem piquenique nenhum, elas estão meditando, a personagem está meditando, she's meditating, né? Bom, eu tenho mais uma pergunta que é a nossa última pergunta, né, da nossa atividade Watching for Details, né? Quero que as turmas continuem participando com essa última pergunta também. Agora eu tenho uma outra frase que inicia com uma WH word que é diferente, é o who, né? E ali está perguntando o quê? Who is with her? Who is with her? Né? Com quem ela está? Who is with her? Eu quero que as turmas me digam aí com quem ela está. Letter A, she is with the trainer or she is with her friends. Me digam aí qual é das duas opções, letter A or letter B. Vamos ver então com quem ela está ali. Vamos ver. She is with the trainer, né? Essa pessoa que nós não comentamos muito aí, que está do lado da Vitória, é a trainer, a treinadora dela, né? A professora de meditação, que é o que elas estão fazendo. Elas estão meditating, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado, né? Eu gostei também de ver a participação de todas dessas turmas aí durante esse momento, que é importante para vocês também, né? Agora nós vamos para a nossa segunda atividade. Nela nós vamos entender todas as ações que ocorreram nessa atividade anterior aí, nessa imagem com as personagens. Vamos lá.
Bom, o que aconteceu primeiro, né? Vamos entender ali a imagem e eu tenho a primeira frase que está em inglês. Victoria has meditation class every day. Ali eu estou usando uma frase no presente simples para falar de rotina, do que elas estavam fazendo, do que a Vitória faz, né? Todos os dias. Ali diz, Victoria has meditation class every day. Né? A Vitória tem aulas de meditação todos os dias, ok? Let's go to the next. Vamos para a próxima frase. Diz assim, ó, Victoria and her trainer are at the park, né? Ele está falando sobre a localização delas, né? As duas estão no parque, tendo essa aula de meditation, ok? Next sentence, próxima frase. Victoria loves meditating, né? Victoria loves meditating. Ela ama, né, meditar. E por último, Victoria is calmer and relaxed now. Victoria is calmer and relaxed now. Está dizendo que a Vitória está mais calma e relaxada agora, depois dessas aulas de meditation, né? Meditating class ou meditation class, ok? Bom, gente, a Vitória está fazendo um tipo de atividade que é para desacelerar a vida dela, ficar mais em paz, mais relaxada e menos estressada, ok? Tudo isso porque ela quer ter um lifestyle mais saudável. E devido a isso, né, nós vamos hoje, no nosso vocabulário, aprender expressões desse grupo de palavras, healthy lifestyle, que é um estilo de vida saudável. Vamos acompanhar o vídeo. Eat vegetables, comer verduras. Eat less sugar, comer menos açúcar. Avoid personal problems, evitar problemas pessoais. Drink more water, beber mais água. Go jogging, caminhar. Take a 15-minute sun bath, tomar 15 minutos de sol. Eat vegetables, comer verduras. Eat less sugar, comer menos açúcar. Avoid personal problems, evitar problemas pessoais. Drink more water, beber mais água. Go jogging, caminhar. Take a 15-minute sun bath, tomar 15 minutos de sol. Eat vegetables, comer verduras. Eat less sugar, comer menos açúcar. Avoid personal problems, evitar problemas pessoais. Drink more water, beber mais água. Go jogging, caminhar. Take a 15-minute sun bath, tomar 15 minutos de sol. Então, gente, deu para aprender a pronúncia, né? E essas novas expressões aí relacionadas a healthy lifestyle? Eu espero que sim, né? Vamos ver esse vídeo algumas vezes ainda hoje, né? Então não se preocupem, porque nós vamos memorizar bem essas expressões aí desse tipo de vocabulário que é novo, que está sendo feito na nossa aula de hoje, tá? Também está relacionado à rotina, que é o nosso tema, né, aí da nossa unidade 2. Estamos falando muito sobre rotina e todos os assuntos relacionados a ela, tá certo? Vamos praticar esse vocabulário agora na nossa TV interativa, né? Eu vou trazer algumas atividades para a gente preencher a frase com umas dessas várias, né, expressões que nós vimos aí no vídeo. Let's go! Bom, eu quero que vocês observem a imagem comigo e nós vamos tentar, né, verificar qual é a expressão correta que vai preencher essa frase, tá? Para isso eu preciso dar uma olhada na imagem. Bom, a primeira imagem traz a personagem Vitória, né, bebendo água, né? Uma das expressões de healthy lifestyle dizia que drink more water, né, é importante e é o que ela está fazendo, ok? Então essa é a resposta, né, que você vai encaixar aqui na letter A. Now, Vitória, drink more water.
Não podemos esquecer que estamos trabalhando com terceira pessoa do singular e esses verbos estão no simple present. Então, quando eu for adicionar essa frase, essa expressão ali naquele espaço, o verbo que é este aqui, ele vai sofrer aquela mudança, né, da terceira pessoa do singular. Então, aqui ele vem como drinks, ok? Drinks, more water, tá? E você preenche o resto, que é essa expressão aqui embaixo, apenas com a mudança no verbo drink. Vamos para a letter B agora. A letter B, nós temos a mesma personagem, Vitória, né? Olha só, tem até uma dica na imagem aqui, né, dos 15 minutes, que é o nome da expressão que nós vimos no nosso vocabulário, né? Ela é um pouco longa, mas eu quero que vocês fiquem atentos para que vocês aprendam a utilizá-la, tá? Take a 15 minutes, né? Que é o recomendado, tomar 15 minutos de sol todos os dias, né? Sunbath, que seria, né, ficar exposto ao sol, ou ao pé da letra, essa expressão quer dizer banho de sol, né? Take a 15 minutes sunbath. Também tenho que ter cuidado quando eu for adicionar essa expressão para dentro dessa frase, que essa frase está usando o sujeito na terceira pessoa do singular, que é a personagem Victoria. Então, por isso, o verbo desta frase, dessa expressão aqui, que é esta palavra take, vai para lá, para o espaço, transformado também com o acréscimo do S, né? Para quem lembra que nós trabalhamos isso nas nossas últimas aulas, né? A regra da terceira pessoa do singular, né? O acréscimo de S, IS e ES, tá? Então, todos esses conteúdos que vocês já viram vão ter que vir à tona, né? Nas próximas aulas. Então, Vitória takes a 15 minutes sunbath, né, every day. Aí você preenche com o resto aqui, tá, gente? Aqui você tem a frase completa e eu só apenas coloquei a mudança ali do verbo que está no simple present. Nossa letter C, nossa última frase do Practicing Vocabulary traz, vamos ver. A mesma personagem Vitória, agora ela está caminhando. Quem lembra da expressão caminhar, né? Que estava lá no vídeo, go jogging, ok? Isso aqui é go jogging. Então, a mesma coisa nós temos que, né, prestar atenção. Se for necessário transformar o verbo, a gente transforma, se não, a gente deixa como ele está, ok? Gente, é importante lembrar que aqui eu tenho um verbo que já está na terceira pessoa. Então, é um verbo que, digamos assim, certamente meio auxiliar. Então, o próximo que vem aqui com to, ele não vai precisar sofrer essa mudança, tá? Então, Vitória loves to go jogging, você só preenche com go jogging mesmo. Não faz mudança nenhuma, tá certo? Fica exatamente assim. E aí, você preenche e completa o sentido da frase, tá certo? Lembrando que essas são expressões do nosso vocabulário, expressões de rotina, né? E a rotina é algo que nós trabalhamos enfaticamente com o tempo verbal simple present, que nós estamos aqui falando durante as últimas aulas, ok? E vamos iniciar essa segunda parte da aula com um vídeo, né? O nome desse vídeo é um diálogo chamado Meditation Feedback, né? Que vocês vão acompanhar agora sobre a aula de meditação da personagem Vitória, né? Vamos ver o que ela e a professora dela estão conversando. Let's go! So, Vicky, we are kind of in a 3-week training, and I want to know, what did it change in you? Oh, it has really changed a lot. I'm totally calmer and more patient. And what about your personal life? As I told you before, I needed to slow down and stop demanding too much from myself. And I help myself to take that easier. I am so happy you decreased the stress levels. I think I will keep practicing. It's already part of my life. Once you experience meditation, it makes part of your heart. Ok, vocês viram aí, né, esse vídeo todo zen, né, da personagem Vitória com o professor dela, o instrutor, né, o teacher de meditation. Eles estavam conversando sobre alguma coisa. Nós vamos entender o que os personagens estavam conversando agora no Understanding the Story. Vamos lá. Bom, eu tenho
várias expressões aí que foram tiradas do nosso momento do conversation, desse diálogo que vimos ainda há pouco, estão traduzidas, então eu gostaria que os alunos pegassem os cadernos, anotassem e aprendessem essas frases, essas palavras que estão aí para vocês, porque também é uma forma de vocês entenderem o que o diálogo, né, o que aconteceu no diálogo ainda há pouco. Bom, vamos lá para a primeira expressão que tem ali em English, 3-week training. 3-week training. O 3-week training é um treino de 3 semanas, estava ali no nosso diálogo. Então aprendam logo, né, que essa expressão 3-week training é treino de 3 semanas. Eu poderia mudar ali a quantidade de semanas, né, onde tem o numeral 3 por 4, 5, né? E aí então eu teria outras formas de dizer esse treino de semanas aí que você faz, tá bom? Outra palavra que foi dita no diálogo é a palavra calmer, né? Que é um adjetivo que quer dizer mais calmo. Calmer, mais calmo. Depois eu vou ter a palavra patient, que é um pouco parecido do que é em português paciente, né? De você estar com muita paciência, é um adjetivo, né? Uma qualidade que alguém tem. Be patient, ser paciente, né? Depois eu tenho essa grande frase aí, ó, demanding too much from myself. Quando algo está demanding too much from myself, é que algo está exigindo muito de mim, né? Exigir muito de mim, demanding too much from myself. Copiem essa expressão aí que ela é bem interessante. Demanding too much from myself. Exigir muito de mim, ok? O verbo decrease também foi utilizado no nosso diálogo, no nosso dialogue. Decrease quer dizer reduzir. Decrease, reduzir, tá certo? E por último, a expressão stress levels. Stress levels, níveis de estresse, tá? Stress levels, níveis de estresse, que é o que a personagem estava passando, a personagem Vitória. Ok? Agora que vocês entenderam tudo o que significa no Understanding the Story, as principais expressões, nós vamos rever o mesmo vídeo do Conversation agora, então fiquem ligados aí. Usem esse conhecimento do Understanding the Story para poder entender o que eles estão conversando. Let's go! So, Vicky, we are kind of in a 3-week training, and I want to know, what did it change in you? Oh, it has really changed a lot. I'm totally calmer and more patient. And what about your personal life? As I told you before, I needed to slow down and stop demanding too much from myself. And I help myself to take that easier. I am so happy you decreased the stress levels. I think I will keep practicing. It's already part of my life. Once you experience meditation, it makes part of your heart. Interessante, né? Ali a Vitória dizendo que ela estava com uma vida muito agitada, né? Ela teve que slow down, desacelerar um pouco. E as aulas de meditation, the meditating class, foram super helpful, né? Bem úteis e ajudaram, né, ela a ficar mais calma, mais relaxada e assim ter uma qualidade de vida melhor, né? Quem ainda não experimentou ainda fazer meditação, né, é algo muito legal que deixa a gente realmente muito calmo, né, preparado para viver essa loucura do mundo moderno. Ok? Bom, essas atividades, né, meditating, entre outras que nós vimos, né, no vocabulário anteriormente, são expressões que se trabalham muito na rotina, né, o que estamos falando, né, nessa unidade 2, falando muito sobre rotina, né, o Simple Present é um tempo verbal que trabalha com rotina, como eu já havia falado anteriormente, e nós vamos continuar o estudo de Simple Present agora, né, mostrando o uso do Simple Present com as WH words, né? Com as palavras com WH. Vamos acompanhar como é que vão estruturar e para que servem elas. Let's go! Bom, eu tenho 4 palavras que nós vamos focar. Vocês têm muito mais WH words, mas nós vamos utilizar essas 4 aí, vamos focar nelas para a gente poder entender o funcionamento delas com o Simple Present, tá certo? Bom, a combinação que nós vamos utilizar é com
com perguntas, claro, mas com a terceira pessoa do singular, né? Anteriormente, a professora Cristiane falou das combinações das double age words, né? Que são as palavras de WH com o auxiliar do, né? Agora nós vamos entender o uso das double age words com o auxiliar das, que é o auxiliar que é utilizado para a terceira pessoa do singular. Entendam que para eu utilizar as double age words, eu tenho que entender que elas só são utilizadas para perguntas, ok? Somente para isso. Por isso que nós trabalhamos com os auxiliares de perguntas, que é o do ou o das. Agora, nesse momento, nós vamos entender o uso do das, tá certo? Bom, agora, uma por uma, nós vamos entender a função de cada uma delas. Eu tenho a primeira, que é o who, né? O who que quer dizer quem. Então, eu vou utilizar quando eu quero saber quem fez aquela ação, ok? Na segunda palavra que nós temos ali, a segunda double age word, nós temos o where, que está relacionado essa palavra a lugar, quando eu quero saber lugar, ok? A terceira é when. When está relacionado a tempo, quando eu quero saber o momento que aquela situação aconteceu. E por último, eu tenho a double age word what, que quer dizer qual, ou que está relacionado a, né, curiosidade sobre coisas, né, que fizeram aquela ação. Ok, gente? Vamos então trabalhar as frases agora. Observem que nesse exemplo que vocês estão vendo aí, ó, a pergunta who does she work with? Quer dizer, com quem ela trabalha. Ela sempre vai iniciar a frase, tá? Sempre, a double age word sempre vai iniciar essa frase do simple present, ok? Na sua forma interrogativa. A estrutura funciona sempre dessa maneira. Você tem a double age word, logo depois o auxiliary verb, o verbo auxiliar, que nesse caso nós vamos trabalhar somente com o das, né? Depois nós temos o sujeito e, por fim, né, nós temos o verbo principal, que é o verbo work, ok? Gente, quando eu utilizo a double age word who, que é para saber quem, né, ou com quem, eu sempre vou adicionar no final dessa frase a palavra with, tá? Quando eu utilizo who does she work with, eu estou perguntando com quem ela trabalha, né? Com quem aquela pessoa, aquela mulher trabalha. Who does she work with? Tá bom? Eu sempre vou ter, sempre que eu quero saber com quem alguém trabalha, eu vou utilizar o who no começo e termino com a palavra with. Elas sempre andam juntas quando eu quero saber com quem alguém está fazendo aquela atividade, tá certo? Lembrando que essa é a estrutura correta, tá? Eu começo com a double age words, depois eu tenho o verbo auxiliar das, o sujeito, she, né, o verbo principal. E para esta função eu tenho que colocar o if no final com a interrogação. Aí eu tenho a resposta: she works with her boss. Ela trabalha com o chefe dela, tá certo? Bom, eu utilizei ali a frase, a question com a double age word who. Agora nós vamos trabalhar com a próxima, que na ordem ali é o where. Vamos lá. Where, como vocês sabem, quando eu uso where é porque eu quero saber onde, né? E a pergunta que eu tenho ali é: does she work? Ela trabalha. Onde ela trabalha? Where does she work? Onde ela trabalha, né? Comecei, ó, observem, gente, que sempre começou as frases com a double age word. Então ali vai começar, né, o where sendo iniciado, o where iniciando a frase, vindo anteriormente ao verbo auxiliar. Where does she work? Onde ela trabalha? E aí eu tenho a resposta: she works on Fifth Avenue. Ela não quer saber com quem agora. Quando eu estou perguntando, né, com where, eu quero saber onde, qual é o lugar. E o lugar está sendo mencionado ali depois, né, do verbo works. Works on Fifth Avenue. Ela trabalha na Quinta Avenida, que é um local famosíssimo em Nova York, ok? She works on Fifth Avenue. Ela trabalha na Quinta Avenida, tá certo? Então, quando eu uso where no começo da frase, no simple present, eu quero saber a frequência, o local, né? De onde aquela pessoa trabalha. E ali eu tô dando a informação que ela trabalha na Fifth Avenue. Agora eu tenho a próxima word, né? A próxima double age word,
que é a double H word when. Lembrem que quando eu uso when, eu sempre vou utilizar o when para saber sobre tempo. Ou eu vou querer saber a hora, ou dia, qual o momento do dia, ou qual a frequência na semana. Então, está tudo relacionado ao tempo. Então, quando eu pergunto when does she work, eu posso dizer a parte do dia, posso dizer o horário, pode dizer os dias da semana que a pessoa trabalha. Aí você fica livre de responder, tá bom? Mas a minha pergunta, sempre quando eu tenho o when, eu vou falar sobre tempo. Não importa qual desses momentos do tempo do Simple Present que eu vou utilizar. Vamos à resposta. Quando eu pergunto when does she work, quando ela trabalha, ali eu disse she works only in the mornings. Eu dei informação sobre o momento de quando ela trabalha e ali diz que ela trabalha somente pelas manhãs, in the mornings. Ok? She works only in the mornings. Aí você pode ver uma estrutura toda de uma frase no Simple Present. Vamos agora para a palavra what, que quer dizer o que ou qual. Vamos lá. What does she do? Essa expressão, essa pergunta, ela é muito usada, é muito conhecida. Quando eu pergunto what does she do ou what does he do, posso mudar ali a terceira pessoa, ou she ou he, eu estou perguntando o que ela faz, no sentido de qual é a profissão dela. What does she do? What does he do? Quando eu pergunto assim, eu quero saber a profissão daquela pessoa, né? Eu estou perguntando para alguém sobre uma terceira pessoa, que fique claro que não é uma pergunta direta, e sim uma pergunta indireta, que eu quero saber uma informação sobre alguém, sobre uma terceira pessoa. E aí a resposta diz o seguinte: She works as a secretary. She works as a secretary. Ela trabalha como uma secretária, né? É como ela trabalha, o que ela faz, tá bom? Então, quando eu trabalho com essas double H words, eu quero saber, quando eu uso who, quem é ou com quem. Where, onde, né? Aquilo acontece, aquela ação. When, quando, relacionado à frequência ou o horário que a pessoa faz aquilo. E o what, o que ou qual, tá bom? Nós vamos ver agora, gente, mais exemplos trabalhando essas double H words, né? Observem como que nós vamos fazer essas frases, né? Que vocês precisam aprender aí com essas 4 palavras. Vamos lá. Eu tenho agora a personagem Júlia ali com a mãe dela, né? E a pergunta, olha só, sendo formada. Eu vou utilizar o verbo live, study ou have meals, né? Não, vou utilizar todos esses três verbos aí em frases diferentes. O primeiro que eu vou utilizar é o live. Who does she live with? Com quem ela mora, né? Lembre que essa combinação who e o with sempre aparece, porque eu quero saber com quem, né, aquela pessoa faz aquilo. E ali eu sempre coloco who no começo e o with no final. Who does she live with? Com quem ela mora. Agora eu vou utilizar um exemplo com o verbo study. Vamos lá. Aí você tem a resposta, né? With her mother, né? Que é a resposta. Que o foco não é esse, mas aí a resposta para você saber com quem ela mora. Vamos lá para a frase com o verbo study. What does she study? Ali eu tenho a personagem Júlia, né? E eu estou perguntando o quê? O que ela estuda? What does she study? Né? Observem que eu estou começando com a double H word what, né? E aí eu estou perguntando o que ela estuda. Que ela estuda é drawing, né? O que ela está fazendo ali é desenho, ok? Observe. Agora eu tenho uma frase com a expressão have meals, né? Que é jantar ou fazer as refeições, né? Comer as refeições. E ali eu tenho a double H word where sendo utilizada, né? Então, quando eu utilizo where, eu quero saber o local que a personagem, no caso, está tendo as refeições dela. Where does she have her meals? Onde que ela come as suas refeições, né? As refeições dela. Meals é refeições. Her meals, refeições dela. Vamos ver a resposta. At an Italian restaurant. Em um restaurante
italiano, né? Vocês então acompanharam aí comigo o uso desses 3 verbos, né? Dei 3 exemplos para vocês trabalharem utilizando as WH words, e em todas elas vocês observaram que a frase foi iniciada com as WH words, seguindo do auxiliar das e o sujeito logo em seguida, né? Então é uma regra ali que sempre vai acontecer. Vamos praticar agora o uso dessas WH words e outras palavras que acompanham elas no nosso practicing. Let's go! Bom, complete com os fragmentos. Olha só, gente, eu tenho 3 fragmentos para preencher essas 3 frases, né? Ou vai ser o das, ou vai ser o who, ou vai ser o where, né? São coisas que nós aprendemos ainda há pouco. Vamos lá. O que tiver faltando completar e preencher, a gente vai colocando. Na letra A, eu já tenho o das, então não vou precisar preencher com o das na letra A. Mas eu não tenho o who e não tenho o where, né? Eu não tenho a WH word que vai iniciar essa frase. Todas as 3 frases são iniciadas com WH word. A letra A e a letra B são frases que estão faltando a WH word. Como que eu vou saber? Eu vou ver a estrutura da frase. Lembra que o if, ele sempre trabalha com o who junto. Então, é uma dica que vocês viram aí, que eu sublinhei e encontrei, para poder achar a WH word correta. Então, nesse caso, eu vou utilizar o who, a pergunta Who does she live with? Com quem ela mora, tá? Bom, na letra B e na letra C, eu já posso, né, ir por eliminatória, então aí. Se na letra C eu já tenho a WH word, então eu não vou precisar de outra. Então, nesse caso, o que está faltando é o verbo auxiliar das, né, que fica igual aqui, ó, né, bem certinho. Então, é essa palavra que vai estar faltando aí. Agora, na letra B, ficou faltando apenas, né, o where para ser utilizado. Então, por eliminatória, eu já sei que aqui é where. Where does he study? Onde ele estuda. E na letra C, what does she study? O que ela estuda, tá bom? É bem simples, tá? O uso das WH words. É só você precisa apenas prestar bem atenção nesses detalhes que você vai conseguir montá-las, tá certo?